Graça e a paz, meu irmão, da parte do nosso Deus. Gostaria nesse dia de hoje estar passando uma mensagem de Deus para a minha vida, para a sua vida. Espero que essa mensagem, ao chegar na sua casa, ao chegar na sua vida, essa mensagem ela venha falar grandemente ao teu coração, como ela tem falado ao meu coração, como ela tem falado ao coração de muitas vidas, né? Porque nós estamos pregando, nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é o alimento para nossas vidas. Sem ele nós ficamos enfraquecidos, entristecidos, mas a palavra de Deus ela nos sustenta e nos mantém e nos coloca de pé. Amém? Então, abre o teu coração para guardar a mensagem de Deus no teu coração. Abre os teus ouvidos para ouvir o recado de Deus para a tua vida. E abre também os teus olhos para você enxergar as maravilhas e a manifestação que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo o texto que será referido essa mensagem ao meu e ao seu coração. Amém? A palavra de Deus ela se encontra ali no livro de Jó. Jó, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 22, né? Ali a palavra de Deus eu creio que irá ter resultados nas nossas vidas se eu e você dermos ouvido aquilo que Deus tem guardado e preparado para o meu e o teu coração. Amém? E um tema para você já ficar guardado em teu coração é: como está a nossa fé? Vamos estar vendo a palavra de Deus, então vamos estar lendo. E a palavra de Deus diz ali no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 22, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e tinha grande número de servos. Este homem era o maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, os tomaram, aos servos os mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos,
Deram sobre ele os camelos e os tomaram, aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um vento da banda de um deserto, deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Nós conhecemos a história de Jó, e quando se fala de Jó, é como se nós vivêssemos na época em que Jó viveu. Por quê? Porque logo vem à nossa memória de quem era este homem chamado Jó. Jó, ele era um homem sincero, Jó, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, e ele se desviava do mal, né? Jó, como nós lemos, Jó, ele tinha ali 10 filhos, né? 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, 10 filhos ao total, né? Ele tinha ovelhas, ele tinha bois, ele tinha jumentos, né? Ele tinha carneiros, ele tinha servos, ou seja, Jó era o maior do Oriente, até que começou a vir as lutas, até que começou a vir as provas, né? Acompanha comigo a leitura novamente da palavra, do livro de Jó, do versículo 6 em diante. Certo dia os filhos de Deus vieram e apresentaram-se perante o Senhor, e veio também a Satanás entre eles, e disse o Senhor a Satanás: de onde vens? De rodear a terra. Respondeu Satanás. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E ali começou a vir uma série de dificuldade, uma série de tribulação, e ali ele começa a relatar, os mensageiros começam a relatar, do versículo 14 em diante. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram as jumentas, pasciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Olha quantas notícias ruins Jó começou a receber na sua vida, uma notícia atrás da outra, Jó, ele vivia bem, Jó, ele tinha tudo, Jó, ele era um homem que buscava Deus, ele se desviava do mal. Jó era um homem que orava ele pelos seus filhos, ele era uma pessoa temente a Deus, mas infelizmente as notícias ruins, elas chegaram na vida de Jó, e Jó, em tudo isso, ele não atribuiu a Deus falta alguma, A pergunta é para mim e para você: como está a nossa fé? Como está a minha fé? Como está a sua fé? Será que a nossa fé está verdadeiramente firmada em Cristo? Será que se eu e você, será que se nós perdemos algumas coisas em nossas vidas, seja carro, seja trabalho, seja ministério, enfim, será que se nós permanecermos fiéis a Deus, será que se nós permanecermos fiéis a Deus com as percas, será que nós permaneceremos, aliás, na verdade, será que nós permaneceremos fiéis a Deus se eu e você, se nós começarmos a perder algumas coisas nas nossas vidas? Aqui no texto diz que Jó, ele perdeu a sua saúde. Ele pegou uma enfermidade que o atormentava o tempo todo, ao ponto de ele se coçar com um caco de telha. Muitas vezes nós não suportamos uma dor na nossa unha. Imagine uma enfermidade assim, desta maneira. Jó, ele teve ali o seu casamento abalado, aquela pessoa que estava ali do seu lado para ajudar, para dar um apoio, para dar uma palavra de ânimo, para fortalecer ele naquele momento, de repente essa pessoa chega para Jó e diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre.
E ainda fala para Jó assim: você ainda conserva a sua integridade a Deus? Era como se a mulher de Jó estivesse falando assim: olha o que nós estamos passando, olha o que você está passando, com essa enfermidade que você está. Nós acabamos de perder todos os nossos filhos, bois, gados, servos, servas. Olha o que você está passando. Você ainda continua com a sua integridade a Deus? Jó, ele perdeu os seus filhos. E só quem perdeu um filho sabe a dor que é. Imagine perder todos os filhos de uma só vez. Jó, ele perdeu os seus melhores amigos. E ele sentiu muito quando seus amigos também ali viraram as costas para eles ou vieram com algumas acusações sobre a vida de Jó. E Jó, ele sentiu muito isso pelos seus amigos, que ali no capítulo de número 19, versículo de número 21 e 22, ele diz assim para seus amigos: olha, compadecei-vos de mim, meus amigos, a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem? Por que vocês procuram algo em mim, pecado em mim, algo que eu não cometi? Então as provações de Jó foram duras, que às vezes eu fico me perguntando: como que um homem pôde suportar tanta dor assim em sua vida? E logo me vem a resposta, e a resposta é: a dor de Jó estava firmada naquele que dá forças para suportar todas e qualquer situações. Ele tinha fé que um dia o seu sofrimento iria acabar. E eu e você, será que nós temos esta fé? Será que nós temos uma fé firmada de que um dia todo o nosso sofrimento irá ser retirado das nossas vidas? Porque muitas vezes nós falamos assim: eu tenho fé que eu vou conseguir. E se esquecemos de dizermos muitas vezes: olha, eu tenho fé em Deus de que eu vou conseguir. Será que a nossa fé ela está firmada em nós mesmos? Ou será que a nossa fé ela está firmada naquilo que temos ou naquilo que nós somos? Ou a nossa fé ela está firmada no grande eu sou, naquele que pode todas as coisas nas nossas vidas? Eu sei que muitas vezes não é fácil nós passarmos por tribulações, não é fácil passarmos muitas vezes pelas provas, como muitos dizem por aí: olha, irmão, é só você fazer um jejum que passa, é só você orar que passa, é só você vir à igreja em todos os cultos que você vê que isso vai acabar, que isso vai melhorar na sua vida. Eu sei que tudo isso é importante nas nossas vidas e nós não podemos deixarmos de orarmos, de jejuarmos, de ir aos cultos, de pregar o evangelho, de fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes isso não é o suficiente para nossas vidas. Jó, ele era um homem temente a Deus. Jó, ele era um homem reto. Jó, ele se desviava do mal. E isso não impediu que Jó passasse por aquilo que ele teria que passar sobre as suas vidas, sobre a vida dele. O fato de nós irmos para a igreja, não impede muitas vezes de eu e você passarmos por algumas lutas, por algumas tribulações que vêm sobre as nossas vidas, no nosso dia a dia. A diferença é com quem nós iremos passarmos pelos momentos de provações, com quem nós iremos passarmos pelos nossos momentos de luta, porque muitas vezes nós usamos aquele capítulo, aquele versículo que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito bonito esse texto, eu gosto muito dele e muitas vezes eu uso também esse texto em algumas reflexões. Mas agora você sabe por que Paulo ele disse que podia todas as coisas naquele que nos fortalece? Você chegou a ler o versículo de número 12, o que é que diz? O versículo de número 12 diz assim: sem estar abatido e sem também ter em abundância, em toda maneira de viver, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Então foi por isso que o apóstolo Paulo ele falou que posso todas as coisas naquele que me fortalece,
Porque ele diz assim, eu sei estar abatido, eu sei estar triste, sei ter abundância e sei também passar por necessidade, né? Sei também, aprendi também a passar fome, como a também ter em fartura. Então por isso que ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Paulo já estava acostumado a viver a rotina do dia a dia, né, que acontece nas nossas vidas. Então o apóstolo Paulo já tinha passado por várias situações em suas vidas, por isso que ele cita esse versículo nesse texto, né? Por isso que ele disse que podia todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Para você que muitas vezes já nasceu no seu berço de ouro, para você que muitas vezes é acostumado a ter tudo na sua casa, imagine se um dia você perdesse tudo. Você já se viu se algum dia você viesse a perder tudo na sua vida? Seria uma humilhação, não é verdade? Tem irmãos até que batem na madeira e falam assim, ó, pastor, está amarrado, está repreendido, isso é humilhante, né? Mas será que nós serviremos ao Senhor com a mesma fé? Ou iremos murmurar contra Deus? Ou iremos blasfemar contra Deus? Por quê? Porque Jó, ele foi humilhado. Ele temia que um dia isso acontecesse na sua vida, né? E se você acompanhar comigo ali no capítulo de número 3, versículo de número 25, Jó ele diz assim, ó, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Então Jó ele temia que um dia ele passasse por essas coisas na sua vida, né? Mas ele confiava em Deus. A fé dele estava firmada em Deus. Eu não estou pregando e não estou falando sobre miséria e nem profetizando que isso venha acontecer comigo ou com você, porque prosperidade é dom de Deus, amém? Se você ver lá em Eclesiastes, capítulo número 5, 19, diz que prosperidade é dom de Deus. Se você for lá em Hebreus, capítulo número 11, versículo de número 6, está escrito assim que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus ele presenteia aqueles que o buscam, né? Deus ele é um Deus que gosta de dar presentes, de abençoar aqueles filhos, né? Que buscam, que acreditam, que creem na sua palavra, que creem ali no seu propósito que tem na minha e na sua vida. Então, o que eu estou pregando para você, o que eu estou falando para você é pregando sobre fé. Como que está a nossa fé? O que eu quero dizer é, será que precisa acontecer algo nas nossas vidas para nós começarmos a exercitarmos a nossa fé? O que nós precisamos passarmos para sermos crentes de verdade? Será que temos que perdermos algumas coisas nas nossas vidas? Será que temos que passarmos por algumas situações? Sobre todo esse caos que está acontecendo agora sobre as nossas vidas, o momento que todos nós estamos passando agora, nesse dia de hoje, sobre as lutas que eu e você temos passado, eu e você temos exercitado a fé? Nós temos colocado as nossas orações em prática? Temos confiado de que Deus ele está no controle de todas as coisas? Nós estamos exercitando a nossa fé? Estamos crendo na oração que nós estamos fazendo? Naquilo que nós temos apresentado a Deus? Será que nós temos crido de verdade? E sabendo que Deus, no seu tempo, na sua hora, Ele irá entrar com providência, Ele irá agir sobre tudo aquilo que nós temos apresentado diante do altar do nosso Deus? Hoje, nós oramos muitas vezes e não cremos nas orações que nós fazemos a Deus, né? Pedimos muitas vezes, mas não cremos na oração que nós estamos fazendo. Nós não cremos que a nossa oração ela pode se tornar realidade na minha e na sua vida. Então, que tipo de fé nós temos? Jó, ele foi provado para ser aprovado. E Jó ele tirou 10 na prova. Será que eu e você, será que nós tiraremos a mesma nota nas nossas vidas? Na maneira de nós exercitarmos a nossa fé?
na maneira de nós crermos em Deus. Jó, ele provou que ele amava a Deus mais do que todas as coisas. Ele provou que amava a Deus mais do que a si mesmo. Ele provou que amava a Deus por aquilo que Deus é nas nossas vidas, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Então Jó, ele tinha confiança, Jó, ele tinha fé, que Deus ainda cuidava dele, apesar da situação que ele estava vivendo. Será que eu e você, será que nós temos essa fé? De saber de que Deus ele está no controle de todas as coisas, e de que Deus continua cuidando da minha vida e da sua vida? Será que eu e você, nós continuamos crendo que Deus está cuidando da sua família e da minha família? Jó, ele tinha a certeza, que nenhuma adversidade, nenhuma luta, nenhuma prova o afastaria da lealdade que ele tinha com o Senhor. Ele considerava o seu sofrimento como uma prova de fé no Senhor, por amor ao Senhor. Ele sabia que o mais importante da vida dele era a presença de Deus sobre a vida dele, e a fé que ele tinha em Deus. Qual é a maior importância na minha e na sua vida? Servir a Deus por quem Ele é, ou servir a Deus pelo que Ele pode nos dar? Como está a nossa fé? Como está a minha fé? Como está a sua fé? E aí muitas vezes você pode estar olhando do outro lado e falando assim: pastor, tudo isso que o senhor falou é bonito demais. Eu estou passando por algumas situações na minha vida e o senhor não entende isso. Estou passando por algumas lutas, por algumas adversidades. Parece que Deus ele se esqueceu de mim. Parece que Deus ele se esqueceu da minha família, porque ninguém vê o que eu estou passando. Ninguém vê as lágrimas que eu tenho derramado durante minhas madrugadas. É uma luta atrás da outra. Na minha casa, só eu mesmo sirvo a Deus. É problemas com os filhos, é problema com meu marido, é problema com minha esposa, problema com os meus familiares. Então, o senhor não sabe da situação que eu estou passando, o que é que eu estou vivendo. Tem hora que às vezes eu quero desistir de tudo, pastor. Tem hora que eu penso em parar. Tem hora que eu penso em jogar a toalha, abandonar o barco e cair fora. Ei, calma aí. Deus falou para você parar? Deus falou para você desistir? Eu sei que nos momentos difíceis nós achamos isso mesmo. Nós achamos que estamos sozinhos, que Deus ele se esqueceu de nós, que Ele não está vendo aquilo que nós estamos passando, pelas lutas, pelas adversidades. E eu não estou aqui trazendo essa mensagem e menosprezando a sua dor, menosprezando aquilo que você está sentindo, as suas lutas, suas provações. Eu não estou aqui dizendo que é fácil passar pelas lutas, passar pelas tribulações, passar por aquilo que você está passando. Cada um tem a sua cruz para carregar. O que eu quero dizer para você é: Jó passou por tudo e ele não desistiu. Ele perseverou, ele acreditou, ele continuou crendo nos milagres e nas maravilhas de Deus sobre a sua vida. Ele perdeu tudo, mas ele permaneceu fiel, fiel àquele que o chamou, porque ele sabia que existia um Deus que poderia mudar a sua situação. Ele acreditou que existia um Deus que poderia mudar a sua história. Jó também ele chegou a questionar a Deus também, depois que ele aceitou a sua situação. Ele também chegou a questionar a Deus por que ele estava passando por aquilo tudo em sua vida. Se você ler depois com calma, o capítulo de número 3, você vai ver uma série de questionamentos
que Jó tem feito ali para Deus. Ele começa a perguntar a Deus o porquê de toda aquela situação em sua vida. E você acha que Deus respondeu aos questionários de Jó? As perguntas de Jó? Deus, ele permaneceu em silêncio. E você acha que Deus não estava trabalhando na vida de Jó? Você acha que Deus, ele não estava agindo na situação de Jó? Porque o silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está trabalhando. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus, ele não está agindo ao meu e ao seu favor. Deus, ele tem um momento certo de agir, ele tem um momento certo de falar, e ele tem um momento certo de trabalhar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ainda que nós não entendamos o que Deus está fazendo, mas Deus, ele tem um momento certo de agir e de fazer todas as coisas, e no tempo dele, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Ali no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, e os meus planos são planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. No livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8, diz assim, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Ou seja, Deus tem plano e propósito sobre nossas vidas. E o plano dele, o propósito dele é nos salvar através do seu Filho Jesus. E nós só alcançamos isto através da nossa fé em Cristo Jesus, através da nossa obediência a Ele e reconhecermos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. E então, mais uma vez eu te pergunto, como está a nossa fé? Nós temos ouvido que Deus é, ou nós temos visto que Deus é nas nossas vidas? Porque uma coisa é ouvir e outra coisa é ver. Você tem ouvido dizer muitas vezes na sua caminhada com Cristo ou no seu dia a dia que Cristo, ele abre porta onde não existe porta? Ou você tem visto Deus abrir porta na sua vida, na vida da sua família, onde não existia porta? Você tem visto e ouvido que Deus, ele tem curado as pessoas? Ou você tem visto a cura na vida das pessoas, na vida da sua família? Ou você tem a fé de que Deus pode curar e pode mudar o quadro da sua história? Deus sabe quem nós somos. Deus sabe de que nós precisamos. E nós sabemos quem Deus é? Será que nós estamos seguindo a Jesus somente por causa da multidão? Porque eles falam que Deus cura, que Deus salva? Ou nós estamos seguindo a Jesus por quem Ele é? Grandioso, maravilhoso, soberano? Ou por nós termos fé nele? Jesus, ele disse que a caminhada não seria fácil na minha e na sua vida. E ele diz assim que no mundo nós teríamos aflições. Se você ler lá no Evangelho de João, capítulo número 16, versículo de número 33, você vai ver isso. Que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus, ele fala assim, que é para nós viver triste, não é verdade? Não. Ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também, com ele, nós venceremos todas as situações nas nossas vidas. Mesmo com as notícias ruins, mesmo com as adversidades, mesmo com as lutas, mesmo com a perca dos filhos, dos amigos, da mulher, da enfermidade, Jó, ele tinha uma confiança em Deus, uma fé acima de qualquer circunstância, ao ponto de ele dizer assim, em um dos seus capítulos e versículos, ali no 19, 25, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive,
e que por fim ele se levantará sobre a terra, sobre a meu favor, sobre a minha vida. Então ele tinha essa confiança em Deus. Ali no capítulo número 13, versículo de número 15, ele diz assim, ó, ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Deus está nos dando esta mensagem para renovarmos a nossa fé. Jó ele foi provado, Jó ele foi ferido, Jó ele foi machucado, Jó ele estava à beira da morte, mas ele resistiu a tudo com fé, com perseverança. Ele suportou todo o seu sofrimento, sendo sustentado pela fé que ele tinha em Deus, que era o centro da sua vida. Escute isso que eu vou falar para você agora. O sofrimento nem sempre é um castigo ou uma punição. O sofrimento, muitas vezes, ele faz parte da nossa vida. O que importa é com quem nós estamos passando, ou com quem nós iremos passarmos os momentos de luta, os momentos de adversidade, os momentos de tristeza nas nossas vidas. É com o Senhor? É sozinho? Com quem será que nós iremos passar? Se é com o Senhor, então nós devemos permanecermos fiéis a Ele, para que no tempo dele, Ele nos visite e tire de nós todo este sofrimento. Ouça a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão ouviu a voz de Deus e ele se tornou pai de multidões. Pela fé, Noé ouviu a voz do Senhor e ele conseguiu salvar a sua família do dilúvio. Pela fé, Sara, olha para você ver, uma menina de 90 anos, Sara, uma menina de 90 anos, conseguiu gerar um filho. Então ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, tenha fé em Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você conferir lá na sua Bíblia, ali na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 17, capítulo número 10, versículo número 17, ali diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na carta ali aos Hebreus, capítulo número 10, versículo número 38, diz assim, ó, que o meu justo, ele viverá da fé. Mas no mesmo versículo, diz assim, ó, mas se ele recuar, ou seja, se ele voltar para trás, se ele desistir, aí a palavra de Deus diz assim, ó, a minha alma não tem prazer nele. E aí? Será que nós vamos recuarmos? Ou será que nós vamos prosseguirmos? Quem recua não agrada a Deus. O que agrada a Deus é aqueles que prosseguem para o alvo que está em Cristo Jesus. Independente da situação que estamos vivendo, independente da situação que nós estamos passando, talvez a sua fé, talvez a minha fé, ela está como um carvão. Antigamente a nossa fé, ela era como brasa. Lembra quando nós íamos para o Evangelho? Quando nós pregávamos, orávamos, pulávamos, muitas vezes para alguns falavam em línguas, iam para os montes, adoravam, mas com o tempo vem as lutas, vem as perseguições, vem as adversidades, e a nossa fé ela foi esfriando, e aquilo que era brasa viva virou um carvão, né? Sem fogo, sem nada, né? Se esfriando ao ponto de virar mesmo aquele carvão, ao ponto de se apagar por inteiro. Mas eu tenho uma notícia para você. O carvão ele pode virar brasa novamente? Claro que sim. É somente nós jogarmos ele na fogueira. Ele vai virar de novo uma brasa viva, não é verdade? Então, se eu e você, com essa caminhada, com essas lutas, com essas adversidades, muitas vezes na nossa vida se tornou como um carvão,
É momento de nós voltarmos a sermos brasas vivas, orando, perseverando, buscando, jejuando, né, se entregando mesmo a Deus. Então eu e você nós devemos dizermos muitas vezes nas nossas orações: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, perdoa a minha incredulidade. Senhor, me perdoe se por algum momento nessa caminhada, nessas lutas, nessa adversidade, eu me esfriei na fé. Mas eu quero me tornar uma brasa viva de novo no teu altar. Eu quero novamente sentir a tua presença. Eu quero novamente sentir aquilo que eu sentia através do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos dizermos isso e devemos também mantermos a nossa fé de que Deus ele está no controle de todas as coisas. Amém? Na minha e na sua vida. E o que é fé, pastor? Eu quero saber o que é a fé. Ali, na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, ali tem a resposta para mim e para você do que é a fé. A fé, ela é a certeza. A fé, ela é a convicção das coisas que se esperam e ela é a prova das coisas que não se veem. Então, esta é a fé. A fé é confiar naquilo que eu não estou vendo. A fé é acreditar de que a minha situação e a sua situação está nas mãos de Deus e que Deus está cuidando da minha vida e da sua vida, independente da situação que nós estamos passando. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus renove a fé de cada um de nós, em nome de Jesus. E você quer ver se Jó foi mesmo abençoado? Quer ver se Deus abençoou a vida de Jó? Se você for lá no versículo, no capítulo de número 42, Jó, capítulo de número 42, verso de número 10, diz assim, ó: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Você viu que tudo aquilo que Jó tinha antes, por ele perseverar, acreditar, exercitar a sua fé, permanecer fiel a Deus, Deus deu tudo em dobro para Jó. Deus deu filhos perfeitos. A palavra de Deus aqui diz que as filhas de Jó eram as mais bonitas do Oriente. Então, Deus, ele restaurou a sorte de Jó. E aqui foi com a mesma esposa. Não está falando que Jó trocou de esposa, mas foi com a mesma esposa. Então Jó ele teve seu casamento restaurado, aquele que estava abalado antigamente, filhos perfeitos, tudo em dobro, porque ele acreditou e exercitou a fé em Deus, que pode e mudou todas as coisas na vida de Jó. Versículo de número 42, verso de número 5 diz assim, ó: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então permaneça firme, permaneça fiel. Se você até agora tem ouvido dizer que Deus faz, continua perseverando, que você vai ver aquilo que Deus irá fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Permaneçam firmes na fé, exercitando, orando e crendo que o nosso Redentor vive e que em breve Ele virá sobre a minha e sobre a sua causa, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, que nós venhamos permanecermos fiéis a Deus, porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, Ele é fiel para completar. Amém? Deus te abençoe mais uma vez e que Deus continua indo de encontro à minha e à sua situação, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra ela venha ter encontrado guarida no teu coração. Medite nela, exercite ela, porque isto é palavra de Deus sobre as nossas vidas.
Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.